Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje é 18 de julho de 2020. 18 de julho se comemora o Dia dos Químicos. Então, parabéns aí a todos os químicos do Brasil. Meu nome é José Val, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Padre Anchieta de Jundiaí e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o artigo 1º da Constituição Federal, que trata aí do nome do Brasil. O Brasil tem um nome e sobrenome, não sei se vocês sabiam disso, mas tem nome e sobrenome. Então, o nome do Brasil está escrito no artigo 1º da Constituição Federal, que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí vem aí alguns incisos que vai tratar desses fundamentos da República Federativa do Brasil e depois o parágrafo único lá que trata que todo poder emana do povo, que eu vou falar ao final do vídeo. Então daí nós extraímos que o nome completo do Brasil é República Federativa do Brasil. Mas o que significa isso? O que é República Federativa do Brasil? Quando nós falamos que o Brasil é uma república federativa, nós estamos nos referindo à forma de Estado, que ele é composto, e à forma de governo, ou seja, como o nosso Estado ele é composto, como ele foi formado e como ele é governado. É basicamente isso daí. Eu já falei num vídeo anterior que o Estado é a existência de um povo em um território com soberania e com um governo. Então, o povo somos nós, território é o espaço geográfico conquistado pela coroa portuguesa a partir do descobrimento de 1500. A soberania é a capacidade de se auto-organizar, de se impor em relação aos demais países estrangeiros, então isso é a soberania. E o governo é a estrutura político-administrativa que vai gerir a relação as relações sociais, a relação do Brasil com os países estrangeiros e etc. Então isso vem a ser o governo. Muito bem. Então, quando a gente fala em forma de Estado, o Estado ele é formado de algumas maneiras. Nós temos uma classificaçãozinha que o Estado pode ser simples ou composto. Quando o Estado ele é simples, ele é centralizado ou descentralizado. Então nós temos lá uma forma de Estado simples e da forma centralizada. Significa que o poder está concentrado na esfera de um único governo. O descentralizado admite descentralização administrativa para regiões administrativas. Então a Itália e a França, por exemplo, são exemplos de países de estados simples e descentralizados. Lá eles não têm estados igual nós temos aqui no Brasil. Lá eles têm regiões administrativas. Lá eles chamamos de região do Vêneto, por exemplo, na Itália, região do Vêneto, região da Calábria, região da Sicília. E dentro dessas regiões administrativas tem algumas províncias. E dentro dessas províncias, então, tem aquilo que nós chamamos de município. Essas regiões administrativas têm uma certa autonomia política e isso caracteriza ele como sendo um Estado simples e descentralizado. Depois nós temos uma outra forma de Estado, de composição, que é o Estado composto ou complexo. Esse Estado composto ou complexo ele é formado pela união pessoal ou real, que são os antigos casamentos reais que existiam à época, ou ele pode ser feito através de forma de confederação ou através de federações. A confederação, vários estados que possuem soberania se organizam sobre uma estrutura única para fazer a proteção contra ataques estrangeiros, enfim, para fazer uma gestão de todos esses estados que estão unidos de uma forma juridicamente unidos, vamos falar assim. O exemplo disso é a antiga Comunidade dos Estados Independentes, que é a antiga União Soviética, onde vários países se juntaram e formaram o bloco soviético para a proteção de possível ameaça estrangeira. Isso aí foi desfeito ao longo do tempo, cada país retornou para suas origens, vamos falar assim, e atualmente temos lá a Rússia e os demais países que compunham esse bloco. Então esse é um tipo de confederação. O que é importante a gente saber que é o seguinte: no Estado composto por confederação, cada Estado membro mantém a sua soberania. É isso que a gente tem que entender. Depois a outra forma, então nós falamos da união pessoal, nós falamos da confederação e da forma federativa ou federação, que é o nosso caso, que é a República Federativa do Brasil. Então, federação significa o quê? Que vários estados menores, com autonomia política, sem soberania, essa soberania é transferida para o governo central, cuja base jurídica é uma Constituição Federal, que é o nosso caso. Então, o Brasil, nós temos aí
os 26 estados mais o Distrito Federal, que junto com os municípios compõem a República Federativa do Brasil. Esses estados têm autonomia política, mas não têm soberania. O que significa isso? Que o estado de São Paulo, por exemplo, não pode tratar de assuntos com estados estrangeiros. Então, quem trata com estados estrangeiros é apenas o Brasil, é a República Federativa do Brasil. Então, essa é a questão aí da forma de estado, ou seja, como o estado foi composto dessa forma. Então, nós somos aí um estado composto por federação. Várias unidades federativas, então para entender, a UF é a unidade federativa, essas 26 unidades federativas mais o Distrito Federal compõem então o Brasil. Então essa é a forma de Estado. Depois nós temos aí forma de governo. A forma de governo, nós temos duas espécies principais, que é a república ou a monarquia. Então a monarquia ela se caracteriza aí pela vitaliciedade e hereditariedade do chefe de Estado. Um exemplo clássico é a Inglaterra. Nós temos lá a rainha Elizabeth, que está no poder há algum tempo, e ela vindo a óbito, automaticamente a chefia de Estado é transferida para o seu sucessor. Tem uma ordem lá, uma ordem lógica na linha sucessória para substituir o chefe de Estado. Então essa é a característica de uma forma de governo monárquico. Depois nós temos uma outra forma de governo que é o republicano, ou república, do latim coisa pública, né? Então república é res pública, ou seja, coisa pública. Ela caracteriza-se pela eletividade, temporariedade e responsabilidade do chefe de Estado. Então no Brasil, o chefe de Estado é o presidente da República. Então a característica principal que diferencia uma forma de governo republicano e monárquico é que o republicano, esse chefe de governo é substituído por algum período, a cada período ele é substituído, permite ser uma reeleição, em alguns casos, no nosso caso permite uma reeleição, mas ele tem um tempo de mandato, né? Já a monarquia não, o rei fica lá até a sua morte, sendo substituído por alguém da própria família real, então não tem abertura para outras pessoas. Então, República Federativa do Brasil significa isso, que nós somos um governo pautado pela forma republicana de governo, federativo, que nós somos composto por várias unidades federativas com autonomia administrativa, mas sem soberania, formando então o Brasil. Então a forma de governo é a maneira em que o Estado ele é governado, ou seja, república ou monarquia, é mais ou menos isso. Então a República Federativa do Brasil quer dizer isso daí. E depois nós temos aí uma outra situação que tem que ser ventilada, que dentro dessa forma de governo, república e monarquia, nós temos sistemas de governo. Nós temos dois sistemas básicos de governo que funcionam na república e na monarquia, que é o presidencialismo e o parlamentarismo. Qual que é a diferença de um sistema de governo presidencialista para um sistema parlamentarista? No parlamentarismo, o chefe de Estado é o presidente ou o rei, e o chefe de governo é um primeiro-ministro. Então, para a gente entender um pouquinho, vou falar de um país que ele é monárquico, parlamentarista, que é a Inglaterra. Então, nós temos lá a rainha Elizabeth, que ela representa a Inglaterra em todas as relações internacionais. Então, ela é o representante da Inglaterra na esfera internacional. Na esfera interna, quem é o chefe do governo é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro ele é indicado pelo parlamento. Então o parlamento se reúne, indica uma pessoa, faz uma votação, no caso lá faz uma votação, e essa pessoa que é eleita, então ela assume lá o chefe de governo. Então ela que adota as políticas governamentais dentro daquele país. E ele permanece ali nesse cargo enquanto ele tiver a aprovação da maioria do parlamento. É assim que funciona lá na Inglaterra. No Brasil eu acho que isso talvez não funcionasse muito bem, porque nós teríamos aí de repente uma troca de primeiro-ministro de uma forma tão rápida que talvez não houvesse tempo dessa pessoa governar em função dos interesses próprios que o nosso parlamento possui. É uma característica brasileira isso daí. Então talvez o parlamentarismo não funcionasse direito para nós aqui. E depois a outra forma de governo, outro sistema de governo é o presidencialismo, né, em que o chefe de Estado e o chefe de governo é atribuído à mesma pessoa. Então, num sistema de governo presidencialista, o chefe de governo, ele também é o chefe
do país em relação às relações estrangeiras. Então, no nosso caso aqui, o Brasil, o presidente da República, ele é o chefe de governo na esfera interna do Brasil, da União, e ele é o chefe de Estado nas representações internacionais. Então, ele acumula esses dois cargos. Como eu disse, no parlamentarismo, o chefe de Estado cabe ao rei, ao monarca, e o chefe de governo cabe ao primeiro-ministro. Então, essa é a diferença aí entre o parlamentarismo e o presidencialismo. Então, voltando lá ao artigo 1º, a República Federativa do Brasil significa que nós somos uma forma republicana, de Estado republicano, e a federação é a forma de composição do Estado em que vários Estados com autonomia política, sem soberania, constitui um Estado federativo. É isso que é a República Federativa do Brasil. E o que é importante disso tudo, desse artigo 1º? O artigo 1º da Constituição Federal, ele traz um parágrafo único muito importante. Esse parágrafo único diz o seguinte: todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos, direta ou indiretamente, nos termos dessa Constituição. Então significa que o poder é do povo. Como é impossível 200 milhões de pessoas exercer o poder ao mesmo tempo, né? Não seria viável, então nós abrimos mão de exercer esse poder de forma direta, elegemos alguns representantes para nos representar e exercer esse poder em nosso nome e em nosso benefício, né? Por isso que esse artigo é importante, esse parágrafo é muito importante, para que nós tenhamos a consciência de que o poder é nosso, portanto nós temos que exercê-lo na forma prevista na lei e na Constituição, para exigir dos políticos, ou seja, aquele cara que nós representamos, que nós colocamos para nos representar, para que ele trabalhe em nosso proveito e não em proveito próprio, como tem acontecido ultimamente. Todo cargo que é público, que foi eleito lá, que nós indicamos através do voto, é como se eu desse uma procuração, é como se eu contratasse um advogado para falar em meu nome. Portanto, se essa pessoa não faz aquilo que é para ser feito, eu tenho a obrigação e o dever de cobrar dele para que ele atue conforme a necessidade do povo e não em benefício próprio. Se nós tivermos essa consciência e começarmos a trabalhar nisso, nós conseguiremos a longo prazo reduzir as desigualdades sociais, moralizar um pouco a administração pública, acabar com essa corrupção, enfim, fazer o país ser um país bom para todos e cumprindo o seu papel. Então fica aí a nossa reflexão do dia. Nosso vídeo de hoje é um pouquinho mais curto, mas é a nossa proposta aí para levar um pouquinho de esclarecimento. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.